a Deus, tá bom? Abra sua Bíblia comigo, livro do Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 14. Vamos dar sequência, hoje fechando o capítulo 3, crendo que Deus tem falado conosco essas quartas-feiras, sendo ministrado aqui acerca das cartas às igrejas da Ásia, as igrejas do Apocalipse, tá bom? E Deus tem sido misericordioso. Verso 14 do capítulo 3, carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Continuamos ouvindo o que o Espírito Santo tem a dizer para as igrejas. Pois esta mensagem de Cristo foi escrita não apenas para as congregações do primeiro século, mas também para nós. As igrejas são constituídas de pessoas e a natureza humana é a mesma. Assim, ao prosseguir com esse estudo, não se deve olhar para estas cartas como relíquias do passado, mas como espelho, para que também possamos nos ver através dessas ministrações. Eu não posso ser ministrado nessas quartas-feiras, ao qual o pastor tem ministrado aqui, acerca dessas cartas, e simplesmente olhar para essas ministrações como mensagens que foram transmitidas somente para aquelas igrejas. Não posso somente olhar para o passado e entender, Diácono Adriano, que essas ministrações serviram para aquelas igrejas. Pelo contrário, tenho que olhar para a palavra de Deus como um espelho e fazer refletir em mim uma análise, fazer refletir em mim algo que me faça meditar acerca daquilo que o Senhor espere ou como o Senhor quer que o meu comportamento seja refletido acerca disso. Quando nós olhamos as cartas que já foram ministradas aqui pelo pastor Silas, foi falado o seguinte: a igreja de Éfeso, uma igreja sem amor; a igreja de Esmirna, uma igreja sofredora; a igreja de Pérgamo, a igreja flexível; a igreja de Tiatira, a igreja corrompida; a igreja de Sardes, a igreja morta; a igreja de Filadélfia, a igreja fiel. E hoje falaremos acerca da igreja de Laodiceia, simplesmente a igreja que deixou Jesus do lado de fora, a igreja que fechou as suas portas, não permitindo mais que Jesus entrasse naquela igreja. De todas as cartas ao qual já foram aqui ministradas, esta é a carta mais severa, ao qual Jesus não dá nenhum elogio para esta igreja, mas pelo contrário, a repreende severamente, para que ela se arrependa das suas ações e dos seus atos. Como no caso das igrejas anteriores, o Senhor apta, por suas palavras, algo significativo a respeito dessa igreja. Então, entendemos que cada igreja que o Senhor tratava aqui, ele refletia ou trazia palavras que refletiam o cotidiano daquela igreja. E não é diferente na igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja conhecida, a cidade, por sua riqueza, pela produção de unguento especial para os olhos e também por seus tecidos luxuosos de lã. A cidade ficava próxima a Hierápolis, famosa por suas termas, ou seja, seus lugares de águas quentes, e a Colossos, conhecido por suas águas frias. Aí dá-se a se entender o porquê
que o Senhor vai falar acerca de ser quente ou fria, tendo como contexto a posição geográfica da cidade de Laodiceia. Era também uma cidade de banqueiros e de transações comerciais. Por isso o Senhor vai refletir acerca de que se compre ouro, porque aquela cidade era uma cidade rica, uma cidade próspera. Eles pensavam que todos eles eram pessoas boas. Eles estavam satisfeitos com suas vidas espirituais. A igreja de Laodiceia era uma igreja popular, satisfeita com sua prosperidade, orgulhosa de seus membros ricos. A religião deles era apenas uma simulação. Somos tentados, queridos, ao ponto que vamos conquistando as bênçãos de Deus, a nos orgulharmos das bênçãos que o Senhor nos dá. Ao ponto que essa igreja vai olhar para o seu contexto, vai olhar para o seu cotidiano e dizer: não temos falta de nada. Temos ouro, temos colírios, temos lãs preciosas. Estamos enriquecidos. De que nos temos falta? E é sobre isso que o Senhor vai repreender a esta igreja. O orgulho tinha tomado de conta daquela igreja, ao ponto que o Senhor estava batendo na porta, e eu fico imaginando aqui, que o povo daquela igreja estava dizendo talvez: para que abrir essa porta, se nós não temos falta de nada? O que será que ainda nos teria para oferecer, se de tudo nós já temos? O orgulho tomou de conta daquela igreja. Provavelmente muitos membros da igreja participavam ativamente da alta sociedade. E esta riqueza econômica exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual da igreja. Pastor Simão, então quer dizer que ser rico não pode, é pecado? Não, não é pecado. Mas a forma como nós tratamos as riquezas pode se tornar um pecado. Ao ponto das riquezas sobrepor a mensagem do Evangelho, a pessoa de Cristo e a importância da salvação. Ao ponto de achar que toda aquela riqueza vai trazer para mim uma autossuficiência. Observamos que ao ponto que aquele jovem rico rejeitou a Jesus por conta da sua riqueza, Zaqueu, que também era rico, se aproximou de Jesus mostrando o desejo de alcançar a salvação. Então, não é pecado ser rico, desde que a riqueza não traga orgulho e soberba ao meu coração. Fica aqui essa primeira aplicação. Se você, porventura, tem esse anseio por riquezas, cuidado, para que esse orgulho, essa soberba, não venha a acarretar um risco acerca do seu servir a Cristo. Ao ponto de olharmos e dizer: não, Jesus, não preciso mais de nada. De nada tenho falta. E Jesus batendo a porta daquela igreja, dizendo: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei, cearei contigo e você comigo. Mas a certo ponto, essa igreja achava-se numa posição ao qual não havia-se nenhuma necessidade mais. Laodiceia era uma igreja arrogante e autossuficiente. A igreja tinha perdido 4 coisas super importantes. No verso 16 e 17, vamos entender que essa igreja havia perdido o seu vigor. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Observe que o vigor, a força daquela igreja, a sua motivação, havia se perdido. Uma outra coisa que essa igreja havia perdido: os seus valores. A igreja estava colocando agora os seus principais valores, não mais nos princípios acerca de Cristo e dos fundamentos da fé, mas estava colocando os seus valores nas riquezas materiais. Temos que avaliar os nossos valores. A igreja também tinha perdido a sua visão. Verso 18, parte B. Quando o Senhor está instruindo a igreja: e colírio para que unja os teus olhos, a fim de que vejas. A igreja já não enxergava mais a forma como estava caminhando. Tinha também perdido as suas vestimentas, porque o Senhor vai aconselhar a igreja para que compre vestes brancas, para que procure ter vestes brancas, remetendo à santidade, ao zelo, ao temor ao Senhor Jesus. Então, olhando para isso, a vida religiosa da igreja de Laodiceia era uma vida frouxa e anêmica, era como uma catarata morna,
parecia que eles tinham tomado um banho morno de religião. Aquela pessoa que, com o passar do tempo, a igreja para ela perde o sentido, ela vem para os cultos, mas não há alegria em seu coração em cultuar. Parece que houve uma previdência social, espiritual, ao ponto que os tempos de congregar para ele já trouxe ali um certo comodismo na sua vida espiritual. Orar mais para quê? Ler mais a palavra para quê? De nada tenho falta, já conheço o suficiente. São anos de caminhada com Cristo. São anos de experiência. E Jesus batendo na porta dizendo, me deixa entrar. Aleluias. Tema dessa mensagem dessa noite, a igreja da porta fechada. E nós, como igrejas do Senhor, temos que tomar cuidado para não fechar a porta do nosso coração, para não fechar a porta da nossa congregação, para o que o Senhor não tenha mais acesso para entrar. Será que as bênçãos, será que o luxo, será que a falta de perseguição, porque dentro desse contexto a igreja não estava sendo perseguida, a igreja não tinha nenhum conflito herético, nenhuma heresia tinha se introduzido dentro daquela igreja, não havia ali falsos mestres ao qual colocavam aquela igreja em perigo, mas simplesmente a morbidade daquela igreja, a falta de ânimo, a falta de espontaneidade, a falta de vigor, tinha trago para aquela igreja um certo senso de distanciamento de Deus. Veja o diagnóstico que Cristo traz para aquela igreja. Em primeiro lugar, Jesus identificou a falta de fervor espiritual da igreja de Laodiceia. Pastor Simão, o que é este fervor espiritual? Observe o verso 15. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem me dera fosses frio ou quente. Quando se fala em fervor espiritual, fala-se em ânimo, entusiasmo. Aquela igreja já não tinha mais entusiasmo em cultuar ao Senhor, em servir a Deus. Não havia mais alegria, no sentido de trazer esperança. Tudo estava bom. Não é assim aquela pessoa acomodada, para ela tudo está bom. A casa está caindo, a porta está caindo. Não, está bom, depois a gente arruma. A pintura já está feia. Não, deixa aí, depois. Já se acomodou com aquela situação. A igreja estava tão abastecida, enriquecida, que o culto poderia ser da forma que fosse. Estava bom, estavam presentes. Aí fica uma reflexão para nós. Será que somente a igreja de Laodiceia tem passado por essa situação? Entendemos que muitos veem essas cartas como igrejas que se tiveram as suas histórias no decorrer do tempo. Outros veem essas cartas como em simultâneo, igrejas que representam cada carta dessa. Mas será que hoje, em nosso tempo, há igrejas que perderam este vigor, este fervor espiritual? Ou será que temos cultuado porque temos a obrigação de virmos para os cultos? Não, eu tenho que ir para o culto porque eu tenho uma obrigação. Sendo que outrora, quando no começo da nossa fé havia um entusiasmo em vir para a igreja. Estava chovendo, mas o desejo era vir para o culto. Estava o mundo se acabando, mas o desejo era vir para o culto, porque havia um fervor espiritual em nosso coração, havia entusiasmo em congregar, em cultuar, em ler a palavra, em orar. Mas esse povo aqui havia perdido esse entusiasmo. E a primeira coisa que Jesus identifica nesse povo, ele estava olhando e dizendo, a igreja não está me cultuando. Não há entusiasmo em me adorar. Não há entusiasmo enquanto a oração. Será que, olhando para esta carta, será que eu consigo muitas vezes me encontrar também nesse cenário? Observe que quando nós nos colocamos ao lado de pessoas entusiasmadas, duas coisas precisam ser feitas. Ou você se entusiasma com aquela pessoa, fica entusiasmado com ela, ou você rapidamente quer sair de perto dela porque você vai cansar rapidamente também.
ou você vai desanimar. Não dá para andar com fulano. Fulano é muito entusiasmado, fulano é muito elétrico, fulano tem uma visão que vai além, que quer sempre produzir, que quer sempre fazer. Então, ou você desiste de andar com aquela pessoa porque o seu ritmo é outro, ou então você também toma posse daquele entusiasmo e fica uma pessoa empolgada para poder fazer alguma coisa. Pelo contrário da pessoa desanimada. Às vezes você acorda super entusiasmado, mas o fato de você encontrar alguém e naquele dia ele acordou a 10 por hora, aí você encontra ele na rua, às vezes os irmãos estão rindo, eu não sei se os irmãos são os entusiasmados ou os desanimados, que quando encontra alguém a pessoa até dorme conversando com ela, pescando, porque falta entusiasmo. A igreja de Laodiceia já não tinha mais entusiasmo em servir ao Senhor, o fervor da adoração já não existia mais, e esse fervor aqui não é voltado a movimentos, não é voltado àquela agitação no culto, não, é simplesmente na alegria de servir a Jesus, em fazer as coisas para o Senhor. Eu me recordo na primeira igreja que nós fomos pastorear, eu e a Carol, jovem, pastor Adriano. Falei, ixi, agora eu virei pastor, vou pastorear a igreja. Coração acelerado. Quando cheguei lá, irmãos, primeiro problema da igreja, sabe o que era? Os obreiros da igreja. Era prova. O entusiasmo dos homens estava menos 0 grau. Nós marcava evangelismo, sabe o que os obreiros falavam? Falavam assim, graças a Deus que no dia do evangelismo eu vou trabalhar. Eu falei, não acredito que eu estou ouvindo isso não. Não havia mais entusiasmo em fazer a obra, não havia mais fervor em pregar a palavra, não havia mais alegria em se dispor para trabalhar para o reino de Deus. E a igreja de Laodiceia estava vivendo nessa condição, dizendo, não, já tô abastecido de tudo, para que fazer obra, para que bênção, não, nem para sequer ter o desejo de fazer uma troca com Deus, já não havia mais esse desejo. E é um grande perigo quando nós entramos nesse estágio. Já cheguei ao pastorado, amém. Não, já cheguei ao presbitério, amém. Não, já cheguei ao diaconato, amém. Não, irmãos, como servos, temos que continuar trabalhando dia após dia, produzindo dia após dia. O nosso coração tem que se alegrar nas coisas de Deus. O nosso coração tem que ferver diante da obra do Senhor Jesus. Tem que haver entusiasmo em servir ao Senhor. Aleluias! Na vida cristã há 3 temperaturas espirituais. Primeiro, um coração ardente. Lucas 24, verso 32. E disseram uns para os outros, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Jesus, após a sua ressurreição, vai ao encontro dos 2 discípulos que vão caminhando para Emaús e encontra aqueles homens desanimados, cabisbaixos, sem esperança alguma. Mas Jesus se apresenta para eles. E durante aquele percurso, enquanto Jesus lia e retratava acerca das Escrituras, aleluias, observe que as Escrituras sagradas traz esse ardor para os nossos corações. Quando lemos a palavra de Deus, o nosso coração esquenta pelo poder da palavra, o nosso coração ferve pelo poder da palavra de Deus. E os próprios discípulos diziam, olha, porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos lia acerca das Escrituras. Quando a palavra já não aquece mais o nosso coração, é um perigo. Quando eu não leio mais a palavra, quando eu não me relaciono mais com a palavra, é sinal que dentro dessas temperaturas o meu coração não está ardendo pelo Senhor e pela sua palavra. Segunda temperatura, um coração frio. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ao ponto que uns, o coração ferve pela revelação da palavra de Deus,
pela iluminação da palavra do Senhor Jesus. Outros olham para esse tempo de tanto pecado, de tanta crueldade, e os seus corações se esfriam. E muitos falam: para que servir a Jesus nesse tempo? O coração já se esfriou. Terceiro termômetro, um coração morno. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus e Satanás conhecem a maré espiritual baixa da igreja. Nada se informa sobre tentação, perseguição, negação, apostasia ou abalos nesta igreja. Observe que a igreja tinha a oportunidade de ter um coração aquecido pela palavra. Tinha até a oportunidade, e o Senhor até entendia se eles tivessem um coração frio por conta do pecado, por conta da apostasia. Mas se não havia essas condições, o que levou essa igreja a ser uma igreja morna? Melhor, o que é uma igreja morna? O problema da igreja de Laodiceia não era teológico nem moral. Não havia falsos mestres nem heresia. Não havia pecado de imoralidade nem engano. Não havia carta de menção de hereges, malfeitores ou perseguidores. O que faltava à igreja era fervor espiritual. Queridos, temos sido perseguidos? Temos. Quando nós olhamos para a igreja do primeiro século, dos pais da igreja, dos apóstolos, entendemos que eles passaram por grandes períodos de perseguição. Foram caçados, procurados, mortos a fio de espadas e muitos outros meios. Mas a época da perseguição passou e a igreja saiu vencedora. Após a perseguição, muitos heréticos se levantaram para tentar introduzir dentro da igreja as falsas doutrinas, ao qual abalariam os fundamentos da fé. Mas grandes teólogos, reformadores, se levantaram e defenderam a fé cristã. E a igreja superou o período da infiltração dentro da igreja das falsas heresias e doutrinas. Porém, em nosso tempo presente, não é a perseguição ou as falsas doutrinas, porque temos bons mestres nos ensinando acerca da palavra de Deus. Então, o que o inimigo tem usado contra a igreja para baixar esse fervor espiritual? As distrações. Pessoas distraídas com tantas coisas, que o seu coração vai se esfriando. Olham para a mídia e falam: para que servir a Jesus? E vão se distraindo com pastores da mídia, vão se distraindo com atores, com tantas outras coisas, e vão tirando o foco da palavra de Deus. O inimigo não tem perseguido mais a igreja. O inimigo já não tem tentado introduzir mais falsas doutrinas, porque a palavra de Deus está muito bem fundamentada por grandes homens que se dedicaram às suas vidas, mas o povo tem se distraído ao ponto que o seu coração tem se esfriado em servir ao Senhor Jesus. Prova disso foi quando se passou esse período, ou o período que nós temos enfrentado. Muitos já não querem mais voltar a congregar, muitos abandonaram a sua fé, muitos deixaram de servir ao Senhor. Não foi por conta da perseguição, não foi por conta de uma falsa pregação, não. Foi porque os seus corações já não ardem mais pelo desejo de servir ao Senhor, estão mornos. Como está o nosso coração? Será que o nosso coração arde em servir a Deus? Será que estamos frios? Porque se estivermos frios, ainda há uma possibilidade de haver um aquecimento. Mas se estivermos mornos, o Senhor vai nos vomitar da sua boca. Há para nós um desafio nessa noite, ou sermos quentes, ou haver um fervor, um desejo em nosso coração em servir ao Senhor, ou dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, porque o meu coração se esfriou, e eu preciso novamente sentir a alegria em te servir. Aleluias! Está entendendo essa palavra? Glória a Deus! A vida espiritual da igreja era morna, indefinível, apática, indiferente e nauseante. A igreja era acomodada. A igreja havia sentado em uma bela poltrona das suas riquezas, e para ela ali já era
o suficiente. Aqui para nós já pensamos assim? Estou bem, agora eu vou cuidar de mim, já trabalhei muito para o Senhor, agora eu preciso cuidar um pouco da minha vida, preciso cuidar um pouco dos meus negócios, preciso agora analisar tudo que fiz, preciso descansar. Sendo que Paulo vai nos ensinar o seguinte: não tenham por preciosa a minha vida. Ou seja, para Paulo, gastar a sua vida no Evangelho do Senhor era aquilo que o motivava. Me gastarei e me deixarei gastar pela obra do Senhor Jesus. Se formos refletir nessa noite, que ponto estamos vivendo? Será que o nosso coração arde por estarmos servindo ao Senhor? Ou fazer 50% está bom e o Senhor vai entender? Às vezes eu entrei em grandes debates com a Carol. Ela chega assim: mas e isso? Será que o Senhor não entende que chegou o tempo de eu descansar um pouquinho? Será que o Senhor não entende que chegou o tempo agora de eu cuidar disso? Será que o Senhor não entende se eu passar uns dias a mais na praia e deixar aqui as minhas funções? Fala: o Senhor entende. Entender Ele entende, porque Ele é sábio e Ele compreende todas as coisas. A pergunta é: será que Ele se agrada? Será que Ele se agrada desse comportamento? Entender Ele entende, mas e se agradar? Olha o que é que Jonathan Edwards vai dizer: precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Esse fogo aqui, irmãos, não é aquele fogo de algumas igrejas que nós vemos aí, de fogo estranho, não. Não é movimento. Esse fogo aqui é desejo por servir ao Senhor. E esse servir vai além. Não é simplesmente vir ao culto. É pregar a palavra. É ter uma vida que agrade ao Senhor e que sirva de referência para aqueles que não são. A verdade de Deus é lógica em fogo. Muitos crentes têm medo do entusiasmo, mas entusiasmo é parte essencial no cristianismo. Nós não podemos ter medo das emoções, e sim do emocionalismo. Temos que colocar emoção nas nossas mensagens. Temos que colocar emoção na nossa vida em servir ao Senhor. Servir ao Senhor já é servir, aleluia, a alguém aonde sua vida já está em risco, pois todos os dias somos entregues à morte por amor do Evangelho de Cristo. E se não houver entusiasmo nisso, e se não houver alegria em transmitir essa mensagem, chegar e pregar para alguém dizendo: olha, servir ao Senhor é bom, servir ao Senhor é uma alegria tremenda, mas o meu semblante, a minha empolgação não transmitir essa mensagem. Que mensagem eu tenho transmitido acerca daquilo que eu acredito, se não há entusiasmo naquilo que eu prego? E esse entusiasmo não está voltado à eloquência, mas sim a quanta força eu dedico em permanecer fazendo. Quem aqui já conversou com alguém que talvez falou: olha, há anos atrás eu era um bom evangelista, saía para evangelizar e ganhava muitas almas. Há anos atrás eu louvava na casa do Senhor Jesus e o Senhor, olha, me deu um ministério e era bênção. Há anos atrás eu pregava na casa do Senhor Jesus, eu era, aleluia, o ministro da palavra. E hoje? Hoje não. O fogo baixou, ficou só a cinza, só está morno. E aí está o perigo. Segundo ponto que Jesus olha para essa igreja e ele identifica. Jesus identificou que os crentes mornos é pior do que o incrédulo frio. O frio, a fonte fria, ela refresca. A fonte quente são usadas de formas medicinais. E as mornas, para que serve? Tomar um café quente é gostoso? Tomar uma água geladinha não é bom? E um café morno, como que é? Quem toma? Uma Coca-Cola morna, quem toma? É bom?
Imaginou aquele almoço de domingo, onde você se dedica para preparar aquele almoço e de repente, quando você vai pegar aquela Coca-Cola, pensando que ela está geladinha, ela está morna. Você coloca na boca, o que é que você faz? Você joga fora, porque você não consegue tomar. Era dessa forma que Jesus estava vendo aquela igreja. Jesus olhava e dizia, será que eu vou ver obras boas naquela igreja? Mas quando Jesus olha e fala, não está nem um café quente e nem uma coca gelada. Está algo morno que não serve para ser utilizado. É melhor ser frio do que morno. Há um grande risco ao ponto da morbilidade. Porque quando nós ficamos mornos, começamos a aceitar e dizer que tudo está certo. É aquele ponto em que você começa a aceitar aquilo que antes você era contra. E por que muitas igrejas hoje já não têm mais lutado contra o pecado? Porque já não há mais fervor em defender a palavra de Deus. Por que muitos ministros hoje já venderam seus ministérios? Porque já não há mais fervor e entusiasmo naquilo que eles pregam, porque já negociaram os seus ministérios. Por que muitos crentes hoje já não conseguem mais servir a Jesus, aleluias, com alegria e com fervor espiritual? Porque já começaram a sentir a frieza ao qual estão vivendo, dizendo, já aceitei, então agora não tem mais como lutar contra. Tem sim. Jesus nessa noite está batendo na porta e dizendo, se você deixar eu entrar novamente, vai aquecer o teu coração. Se você abrir a porta nessa noite para o teu coração, se você abrir a porta nessa noite da tua vida, Jesus vai entrar, Ele vai sentar com você, vai ceiar com você e você com Ele, e você vai perceber que o teu coração vai aquecer novamente. Aleluias! Então Jesus identifica isso, que pior do que um incrédulo é um crente morno, que ele já está aceitando tudo aquilo que ele vê. Ah não, deixa, pecado, não, deixa aí, pecado, não, já pode, e a palavra está dizendo que não. Em terceiro lugar, Jesus identificou que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa. Observe que Jesus não faz nenhum elogio para a igreja, mas a própria igreja se elogia, dando para o Senhor as suas próprias referências. Verso 17, olha o que a igreja vai dizer: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Olha a autoconfiança da igreja de ela própria se dizer: sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. O autoengano é uma grande tragédia na vida de um crente. Quando nós chegamos ao ponto de dizer que já chegamos a um patamar ao qual tudo está perfeito, está bom, é um grande perigo, é um degrau para a queda. Diz uma história que o inimigo colocou um intento de derrubar um grande homem de Deus. E ele começou a usar de muitas artimanhas contra aquele homem. E sempre que ele tentava, aquele homem estava vigilante e pronto para poder resistir às tentações. E por muitos anos o inimigo tentou. Até que um dia, de tanto tentar, o inimigo falou: não, desisti. De fato, não tem como vencer este homem. Ele é fiel naquilo que faz servindo ao Senhor. E quando o inimigo deu as costas e estava indo embora, aquele homem falou: ufa, venci. Automaticamente, o inimigo já volta e fala: encontrei uma brecha. Quando nós colocamos em nós mesmos a autoconfiança da nossa vitória e tiramos a nossa dependência de Deus, abrimos brecha para ficarmos sujeitos às tentações que o inimigo tem. Cuidado com a autoconfiança. É um perigo. Às vezes temos uma visão e construímos uma visão distorcida de nós mesmos. É aquele momento em que eu acho que eu estou orando o suficiente, que eu estou lendo o suficiente, que eu estou buscando a Deus o suficiente e que aquilo tem satisfeito a minha vida espiritual. Faço uma análise minha mesmo, e essa visão errônea traz para mim um grande prejuízo. Se você fosse se autoanalisar agora, como você se analisaria? Será que estamos bem? Se eu fosse fazer uma autoanálise agora, olhando para esse texto,
Será que eu diria: rico sou, enriquecido estou e de nada tenho falta? Ou será que eu olharia e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, sou pobre, pecador, preciso da tua presença, preciso do teu Espírito Santo, preciso que a tua palavra converta o meu coração, preciso que a tua palavra aqueça a minha alma, o meu espírito, para que eu te sirva com mais alegria? Ou será que eu vou dizer: Senhor, já faz anos que eu te sirvo e sou um dos melhores crentes da igreja, ninguém prega como eu prego, ninguém canta como eu canto, ninguém ora como eu oro, eu sou o crente nota 10 da igreja, Senhor? Ou será que essa autoanálise precisa ser feita ao ponto de trazer para mim um reconhecimento, aleluias, da dependência que eu tenho de Deus? Jesus estava dizendo para a igreja: olha, vocês não estão mais olhando para vocês mesmos e colocando a dependência de vocês em mim. Precisamos colocar nossa dependência em Deus. Aleluia, se estamos de pé, é por conta da misericórdia dEle. Se pregamos a palavra dEle, é porque a graça dEle tem nos alcançado. Se ganhamos almas evangelizando, é porque o Espírito Santo vai na nossa frente, convencendo os corações. Aleluia, se a igreja tem crescido, é porque é Ele que tem acrescentado aqui aqueles que hão de se salvar. E precisamos dizer: Senhor, não estamos ricos, não estamos enriquecidos, temos falta da Tua presença, temos desejos pelo Teu Espírito Santo. Alimenta-nos com a Tua palavra, dá-nos um entusiasmo para Te servir. Aleluias! É um perigo quando nos analisamos e achamos que tudo está bem. Exemplos de auto-engano. Observe a palavra. Laodiceia considerava-se rica, mas era pobre. Sardes se considerava viva, mas estava morta. Esmirna se considerava pobre, porém era rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocara diante dela uma porta aberta. Os fariseus equivocadamente, aleluia, deu graça por não ser como os demais homens. Muitos no dia dos juízes vão estar enganados acerca da forma como serviram ao Senhor Jesus. Que haja em nosso coração um senso de dependência de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso ser um crente melhor, eu preciso ser um pastor melhor, eu preciso ser um obreiro melhor, eu preciso ser um pai, um esposo, eu preciso ser um patrão melhor, eu preciso ser um empregado melhor. Precisamos colocar a nossa dependência em Jesus. A igreja era morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesmo. A igreja estava se iludindo da forma que se via. Quando se olhava para o espelho, ela se achava bonita, embelezada. Mas quando o Senhor olhava para ela, via uma igreja feia, sem o brilho do Espírito Santo. Aleluias! Como estamos vivendo? Será que a porta do nosso coração está aberta? Será que as igrejas têm aberto a porta para que Jesus possa entrar e passear no meio dela e ali identificar as suas obras, repreender dos seus erros e trazer correção para que a igreja cresça e lhe faça promessas? Ou simplesmente estarmos com as nossas portas fechadas, não permitindo mais que o Senhor entre? Quente, frio ou morno? Em que estado estamos? Para concluirmos, a igreja de Laodiceia era uma igreja morna em seu amor a Cristo, mas amava o dinheiro. Diferente de algumas igrejas que a gente vê hoje em dia, né? Que amam a Cristo, mas dinheiro não precisa. Diferente de algumas mensagens que nós escutamos aí nas redes sociais, nas mídias. Homens que não estão preocupados com o dinheiro, estão preocupados só em salvar almas. Não é assim? A igreja de Laodiceia, se nós formos analisar, encontraremos muitas igrejas assim no nosso tempo, que o seu coração não está em Cristo, está nas suas riquezas, se vangloriam nos seus grandes templos, nas suas grandes obras que fazem, mas o Senhor está batendo na porta dizendo: deixe eu entrar, porque eu preciso corrigir algumas coisas na minha igreja. A igreja não tinha consciência de suas condições. Jesus dizia: olha, mal sabes
que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que compre ouro, ou seja, o teu ouro não serve, o teu ouro para mim não tem valor, aleluia, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não se manifeste a vergonha da sua nudez, enquanto muitos andavam ali dizendo, olha, esta lã ao qual estou vivendo aqui, estou vestindo, é da cidade de Laodiceia, uma lã pura, bonita, fina, mas Jesus estava dizendo, esta lã eu não aprovo, estas vestes eu não aprovo. Ela estava orgulhosa do seu ouro, roupa e colírio, mas era pobre, nua e cega. Mas quando perdemos a nossa paixão, nosso fervor, nosso entusiasmo, provocamos dor em nosso Senhor, náuseas no nosso Salvador, Cristo repudiará totalmente aqueles cuja a ligação com Ele é puramente nominal e superficial. Como nos apresentaremos a Cristo? Quentes, frios ou simplesmente morno? As cartas a 7 igrejas são uma radiografia dessas congregações apresentadas por Deus, a fim de que cada uma examine a sua própria vida e ministério. O mundo será julgado, mas o julgamento começará pela casa de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Antes de Deus julgar o mundo, julgará primeiro a sua casa. E nós estaremos. Essas cartas trazem encorajamento e repreensão. Mas a carta termina da seguinte forma: ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Na igreja da porta fechada, em que estágio deste termômetro eu e você estamos? Como está o teu coração? Como está o meu coração? João, capítulo 16, verso 33, parte B, Jesus diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluias. É necessário que haja entusiasmo em nossa vida. Jesus estava procurando um povo entusiasmado em servi-lo. Jesus estava procurando obreiros entusiasmados para trabalhar na sua obra. Mas Jesus não encontrou e ficou batendo na porta. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé. Quero orar por tua vida. Quero orar por teu ministério. Você talvez está aí nos acompanhando e você talvez está se localizando nessa mensagem dizendo: não estou quente, não estou frio, tenho um desejo de ir, mas não vou. Jesus está dizendo: tenha bom ânimo, eu venci. Jesus está dizendo: tenha bom ânimo, eu venci. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. É tempo do nosso coração arder para fazer a obra do Senhor Jesus, pois os campos já estão brancos, pronto para a ceifa, mas o Senhor precisa dos seus ceifeiros para poder colher esses frutos. O Senhor precisa de você, obreiro entusiasmado na casa do Senhor Jesus. O Senhor precisa de você, mãe, entusiasmada na sua casa, na criação dos seus filhos. O Senhor precisa de você, pai, entusiasmado, com um coração quente e fervoroso, para poder instruir e ser sacerdote da sua casa. O Senhor precisa de nós, igreja, entusiasmado para poder dar sequência a esta obra. O Senhor nos escolheu, o
Senhor nos deu a capacidade, através do seu Espírito Santo, para podermos trabalharmos para o teu reino. Aleluia. Não é tempo de esfriar o coração, não é tempo de ser vomitado da boca do Senhor, é tempo de aquecer a nossa alma, é tempo de aquecer o nosso coração, é tempo de dizer como os profetas disseram: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, não viva de passado, mas aproveite esse presente que o Senhor está te dando, para se preparar para a obra, para trabalhar para o reino. O Senhor está batendo na porta e dizendo: se você ouvir e abrir a porta nessa noite, eu entrarei, cearei com você e você comigo. E talvez você está dizendo: eu estou desanimado, mas o Senhor está dizendo: tenha bom ânimo, aleluia, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Não é tempo de baixar a cabeça, é tempo de erguer as mãos e dizer: Senhor, pode contar comigo na obra. O Senhor não encontrou uma igreja fervorosa lá em Laodiceia, mas nessa noite Ele encontra uma igreja fervorosa aqui na Igreja Batista Plenitude de Deus. Aleluia, aleluia. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eis que estou à porta e bato. Não vou parar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Desperta, ó tu que dormes, desperta. Chega de morbalidade, chega desta vida morna. O Senhor quer aquecer o teu coração nessa noite. Aleluias. Não é tempo de parar, é tempo de pregar. Não é tempo de parar, é tempo de evangelizar. Não é tempo de parar, é tempo de orar, de produzir. É tempo de produzir. Coração queimou. Oh, aleluia. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Não vou parar. Seja renovado nessa noite por essa presença que está aqui. Aleluia. Receba renovo da parte de Deus, obreiros. Receba renovo, igreja, da parte do Senhor Jesus. Aleluias. Compre ouro do Senhor. Compre colírio nessa noite para os teus olhos. Compre vestes do Senhor nessa noite. Aleluia. Oh, glória. Senhor, a nossa porta está aberta para que o Senhor entre. Entra neste coração que está trancado. Entra no coração deste obreiro que quer parar. Aleluia. E não me dá descanso. Você que está na sua casa, você que está distante dos caminhos do Senhor, eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tempo de trabalhar. E deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, aleluia. Deixa queimar. Seja ministrado aí na sua casa agora. E deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar. Tem de bom ânimo. Queimar. E deixa queimar, deixa queimar. Segura aí. Quero estar você nesse lugar. Que nessa noite entrou nesse lugar e você está dizendo: Deus, como eu queria que o meu coração ardesse novamente para fazer a tua obra. Aleluias. O Senhor está preparando este momento para você. Não é tempo de estar parado, é tempo de produzir. É tempo de estar com a mão no arado e não olhar para trás.
Ah, pastor, mas você não sabe não. O Senhor está dizendo: tenha bom ânimo, eu estarei com você. Aleluias. Se você quiser nessa noite vim aqui à frente e dizer: Senhor, eu quero que o meu coração arda novamente. Nós queremos ministrar sobre a tua vida. Você precisa novamente que o teu coração arda, que haja um despertamento dizendo: Deus, eu preciso que o meu coração volte a desejar as coisas da tua obra. Eu preciso que o meu coração volte a desejar novamente trabalhar na tua obra. Deus precisa de obreiros ativos. Deus precisa de obreiros motivados. Deus precisa de obreiros que produzam. Deus precisa de obreiros que acreditem. Deus precisa de obreiros que rompam. Deus precisa de obreiros que vão além. Deus precisa de obreiros que prossigam para o alvo. Eu não vou parar, gastarei minha vida. Tenha bom ânimo. a Teus pés. Profetiza aí para alguém que está do teu lado. Tenha bom E é ânimo. aqui que eu me sinto muito bem. Profetiza E é aí. aqui que Tenha eu bom me sinto ânimo. muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro Oh, lugar glória. melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. Tenha bom E é ânimo. aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Aleluia. E uma coisa vou pedir. Receba renovo da Deixa eu parte do ficar Senhor Jesus. neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Aleluia. Eu quero estar. Pai, eu te agradeço. nesse lugar. Te agradeço, Senhor amado, por essa oportunidade. Te agradeço, Deus, por essas palavras que o Senhor tem derramado sobre os nossos corações. Que o nosso coração arda. Que haja entusiasmo, Senhor amado, em te servir. Que cada obreiro que está aqui produza por 30, 60 e 100 vezes mais. Aqueles que nos acompanharam das suas casas, Deus, que também sejam renovados nessa noite no nome de Jesus. Não seremos uma igreja morna, seremos uma igreja que será motivada pelo fogo do Teu Espírito Santo. Não um fogo estranho, mas um fogo, Senhor amado, aleluias, que vai queimar o pecado, aleluias, que vai, Senhor amado, manter acesa a chama do Teu Evangelho em nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço, Espírito Santo, por esta igreja. Eu te agradeço pela motivação do nosso pastor. Eu te agradeço pelo entusiasmo dos nossos pastores. Eu te agradeço, Espírito Santo, pela palavra do Teu Evangelho. Te amo. E eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Aleluia. E eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo. Aleluias. Aplauda o nome do Senhor Jesus com muita alegria e entusiasmo no teu coração. Eu venci o mundo. Jesus deixou declarado na sua palavra. Aleluias. Bom, seja um crente entusiasmado. Amém? Os recadinhos. Amanhã discipulado, a partir das 19h30. Então você que está no discipulado, não perca a oportunidade de participar deste discipulado. Sexta-feira, dia 14, pastor Silas vai passar por uma cirurgia, tá bom? Vai ser a cirurgia do ombro dele, não é isso, pastora Cida? E ele conta com a oração e intercessão de toda a igreja. Então os irmãos estejam orando e intercedendo pela vida do nosso pastor. Você que está aí, se coloca à disposição para poder estar
né, ajudando cada dia mais, e principalmente nesse período que ele vai estar de recesso. E grande luta, terrível luta será conseguir deixar aquele homem de repouso esses dias que será preciso. Amém? Vem cá, irmão. Paz do Senhor, igreja, um convite especial para toda a igreja. Sábado nós temos a nossa feira de talentos aqui, exposição de várias irmãs empreendedoras. Venham nos prestigiar, várias coisas maravilhosas para venda. E teremos também o encontro das Radastas em 2 horários, às 16 e às 18 horas. Porém, é necessário fazer inscrição, tá bom? Deus abençoe. Aleluias. Então, encontro das Radastas, sábado, domingo, culto de missões, tá bom? Evangelize alguém, prepare lá aquela sua oferta para missões também, não esqueça disso, tá bom? Somos uma igreja missionária que investe em missões, então venha preparado no culto de domingo, tá bom? Mais algum recadinho? Discipulado domingo também, às 17 horas, não é isso? Amém? Faz assim com suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja hoje e para sempre com esta igreja vencedora, entusiasmada e cheia do Espírito Santo de Deus. E você diz: amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.